Bom dia, tudo bom? Nós vamos agora fazer um vídeo que serve como uma revisão para a primeira avaliação do primeiro bimestre da primeira série do ensino médio. Então, eu fiz uma prova muito parecida com a que será aplicada, e é uma prova que ela mescla questões objetivas de múltipla escolha e também questões discursivas, em que vocês, alunos, vocês têm que escrever sobre a questão apresentada. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, né? Essa é a provinha sobre a qual eu falei, ó. Vai ter o cabeçalho da escola, aí vocês colocam o seu nome, né? Coisa assim. E aí a gente vai fazer, ó. Vocês estão vendo que a prova, ela tem o quê? Ela tem um código, cada prova vai ter um código, porque eu vou corrigi-la de forma online também. E aí vocês vão ter que preencher ali, ó, as questões discursivas, né, que são as 6 primeiras. Depois, nas próximas, vocês vão ter que preencher aquele quadrinho de uma forma completa. Nada de fazer xizinho, não. Vocês têm que pintar ali o quadro com a alternativa escolhida, né? São 5 alternativas possíveis, ó. Vai até a questão 20. Então, vamos à primeira questão, então, ó. A que gênero literário o trecho abaixo pertence? Essa peça, ela é uma peça da Grécia Antiga que, até hoje, ela é representada. É do Édipo Rei, é do autor grego Sófocles. Então, Édipo, ó Apolo, ó Senhor, oxalá seja tão propício o teu oráculo como alegre é a tua paz. O que o Édipo está falando? O Édipo está perguntando sobre o destino que está escrito para ele, para um sacerdote. Isso era uma prática extremamente comum lá na Grécia Antiga, né? De pessoas que têm um certo grau de importância, deles perguntarem aos deuses qual é o seu destino. Aí o sacerdote, efetivamente, bem podemos crer que vem contente. De outro modo, não teria cingido a fronte com folhas e os frutos do loureiro. O que é cingir? Quando eu coloco, quando eu ponho algo como um enfeite, quando eu uso, nesse caso, né? Então, o sacerdote fala para Édipo que ele está vindo muito bem, por quê? Porque ele está todo ornamentado. Como ele é uma figura da alta sociedade, então ele vem o quê? Com a, com a folha de loureiro, que era aquele negócio que muitos atletas lá nas Olimpíadas gregas, eles colocavam. Édipo, vamos já sabê-lo, porque já está à distância de o ouvirmos. Senhor meu parente, filho de Meneceu, que resposta do Deus nos trazes tu? Vocês veem que é uma linguagem muito formal. Né? Aí o Creonte, que é uma outra personagem-chave dentro dessa peça. Uma excelente resposta. Há coisas, de certo, bem difíceis de fazer, mas acho que são boas, se forem bons os resultados. Qual é o oráculo? É que as tuas palavras não nos dão nem confiança nem receio. Então, ó, vocês veem que esse pequeno trecho mostra o quê? Mostra uma situação em que há um certo mistério. Então, ó, vocês lembram que essa pergunta vai falar: a que gênero literário pertence o texto? Ele poderia ser considerado tragédia ou comédia de acordo com seu teor? Justifique sua escolha. O que é para fazer? É para dentro daquela teoria aristotélica dos gêneros literários, que era lírica. Lírico é o quê? Aquele texto em que todas as aspirações, todos os pensamentos do eu estão em primeiro plano. Lírico é o quê? Aquele poema sentimental, aquele texto sentimental. Por que que tem esse nome? Porque ele era encenado ao som da lira, que é uma pequena harpa. Então, todos aqueles textos que falavam de amor, de dor, sofrimento, eles eram líricos, porque falam de uma coisa extremamente pessoal. Outro, gênero épico. O épico, ele é meio que o pai da narração. Aquele texto em que se conta um fato de destaque. O épico na Grécia era o quê?
Era um texto que ele sintetizava a figura de um herói, o herói clássico, aquele herói que ele tem características sobre-humanas, ou em termos de força, em termos de inteligência, mas sempre algo que é muito acima da média. Isso aí faz o quê? O leva a ser líder. E tem o texto dramático, aquele texto que serve para ser encenado para grandes multidões, que é o caso desse aí. Então, ele pertence ao gênero dramático, porque ele serve para ser, né, representado no palco, com a figura de atores, coro, todas essas coisas. E ele seria o quê? Uma tragédia ou uma comédia? Como ele vai pedir algo, uma previsão do futuro, de uma forma muito formal, muito clássica, então o Édipo, ele é o quê? Ele é um herói trágico. Aquele herói que, apesar dos golpes do destino, ele vai manter o seu caráter. Então, esse texto ele é uma tragédia, por quê? A tragédia fala dos fatos de um homem superior, de um homem que não perde o seu caráter, que não perde, né, o seu ponto de vista, né, que ele vai continuar agindo de forma nobre até o fim do texto, tranquilo? Então é isso que tem que responder nessa primeira questão. A questão 2 também vai falar sobre essa teoria tríade dos gêneros literários lá da Grécia Antiga. Gênero lírico, como eu falei, gênero épico ou narrativo e gênero dramático. Ó, alternativa A, reúne textos teatrais para serem encenados, por exemplo, uma comédia. Isso é o quê? 3, gênero dramático. Narra uma história com personagens situados em um tempo e um espaço, por exemplo, um romance. Isso é o quê? 2, gênero narrativo. Inclui os textos poéticos de caráter sentimental, revelando as emoções do poeta, por exemplo, os sonetos. 1, gênero lírico. Essa está bem fácil, bem tranquila. 3. A 3 é sobre infográfico, que é um gênero textual que mescla linguagem verbal e linguagem não verbal, e que ele trabalha um conjunto de informações de forma didática e também jornalística, ou seja, com alcance para o maior número de pessoas, porque o jornalismo trabalha com o quê? Com uma informação que tenha relevância para um número absurdo de pessoas. Então, ó, o infográfico ele tem como título que os males do tabagismo. Isso é o título. Aqui, em termos de jornalismo, essa pequena tirinha que tem texto em cima de um título chama-se chapéu, que é o quê? Que é uma linha de apoio. Então temos o quê? Quem é a informação principal? É o impacto do cigarro nas pessoas fumantes e também naquelas pessoas que ficam muito próximas daquelas outras ali. Então temos ali, essa é a informação principal. Digamos que se fosse um texto apenas escrito, isso aí seria o lead, aquele primeiro parágrafo em que se concentram as 6 perguntas essenciais do jornalismo. Então, aqui, ó. Aí depois tem o quê? São as informações acessórias que elas têm relação com aquela informação principal. Quem fuma tem menos 6 anos de vida, 40 vezes mais chance de desenvolver câncer no pulmão e 24% a mais de risco de sofrer doenças cardíacas. Como se chama o gênero desse texto? Infográfico. Por quê? Porque tem a informação que é trazida por meio de gráficos, gráficos de barra, gráficos de torta, todos aqueles gráficos possíveis. Então, o que as figuras representam para essas informações veiculadas? Elas o quê? Elas tornam o texto mais didático. Por quê? Porque o jornalismo, quando ele aprofunda algo, ele tem como principal meta o didatismo, que é o quê? Que é uma explicação para a grande massa, para que as pessoas entendam isso de uma forma clara. Que tipo de fumantes o gênero textual informa ao leitor? Fumantes ativos e fumantes passivos. Aqueles que estão perto e os que realmente fazem isso de fato. Facinho, gente. E, ó, identifique as
figuras de linguagem nas orações abaixo. A cidade maravilhosa convive com inúmeros problemas. Temos aí aquela figura de linguagem que ela substitui um nome próprio ou também um conceito por uma característica muito forte sua. Quem é a cidade maravilhosa? Rio de Janeiro. Então, portanto, nós temos aí aquela figura de linguagem chamada de perífrase. Peri, em grego, é em torno de. Frase é uma ideia. Então, em torno da frase. Ó, frase B. Aquele tum-tum do seu coração aumentava cada vez que se aproximava da pretendente. O tum-tum é uma palavra que é o quê? É uma palavra que mostra que está sendo imitado um som. Isso aí se chama onomatopeia. Onomatopeias são aquelas palavras que imitam um som. A frase C, ó, chove chuva, chove sem parar, que é uma composição da MPB, da música popular brasileira. Temos aí uma figura de linguagem que ela trabalha no plano da fala, no plano do som. Isso se chama aliteração, que é o quê? Que é a repetição de um som consonantal. Esse sh, 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 isso mostra o quê? Mostra a sensação da água, da água caindo, né? Da água chovendo. Então, a 4 tem a letra D ali, ó. Na sala havia 20 mentes em ebulição. A palavra mentes é que se destaca daí, né? Porque a figura de linguagem, ela é o quê? Algum termo que vai se destacar daquela linguagem considerada padrão e também normal. Então, na sala havia 20 pessoas, pessoas que estavam pensando muito, né? Pessoas que eram muito inteligentes, muito curiosas. Então, 20 mentes, mentes é a parte de um todo. Essa figura de linguagem que eu substituo uma palavra, digamos, mais normal por uma outra que seja mais artística, mas que tem uma relação de sentido com essa, isso aí se chama metonímia, tá? Letra D, metonímia. Sou um passarinho com o desejo de voar. Ou seja, a pessoa ela é livre, ela tem vontade de fazer várias coisas, só que ela é comparada a um passarinho. Quando a gente faz uma comparação escondida, isso aí se chama uma metáfora. Então, a letra E é uma metáfora. A vizinha acorda a toda hora. Meu filho dorme o dia inteiro. Temos duas ideias contrárias que são aproximadas. Antítese. Isso é antítese. Acorda, dorme. Estão em choque. O viver é um rasgar-se e remendar-se. Ou seja, aí temos um item que dentro dele contém duas ideias contrárias. Isso deixa de ser antítese, que são duas ideias contrárias que se chocam, mas elas estão o quê? Em pessoas ou em ideias diferentes. Ó, na frase F, a vizinha acorda e o meu filho dorme. São duas pessoas diferentes que têm comportamentos opostos, antítese. Agora, nessa G, o viver é um rasgar-se e remendar-se. Uma coisa só tem dois conceitos contrários vivendo dentro dele. Isso se chama paradoxo. Paradoxo é uma palavra grega que para é ao lado de, em grego, e doxa é opinião. Ou seja, uma opinião que está ao lado de uma mesma coisa. O paradoxo é aquilo ali que dá um nozinho na nossa cabeça. Usa-se muito na literatura. Ai, aguinha, né? Falo demais. Vamos lá. Questão 5. Identifique quais das seguintes palavras da lista são formadas por derivações prefixal, prefixo aquilo que vem antes, ou seja, feliz, prefixo in antes, e infeliz. Derivação sufixal, aquilo que é colocado depois de uma palavra para criar uma palavra derivada, por exemplo, criar, criação. E derivação parasintética, quando eu coloco ao mesmo tempo numa palavra o prefixo e o sufixo. Se eu tirar um dos dois, a palavra morre. Como por exemplo, ó, eu tenho o advérbio tarde, entardecer. Eu ponho o em e o e ser juntos para criar uma palavra nova. Agora ali, ó, lealdade. Vem de leal. Coloque o sufixo dade, derivação prefixal. Leal, adjetivo, lealdade,
substantivo abstrato. Então, o DAD cria substantivos abstratos. Folhagem. Folha mais agem. Derivação sufixal também, só que o agem forma o quê? Uma ideia de coletivo. Entristecer, ó, eu tenho triste e crio um verbo. Como? Colocando prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Entristecer, o em e o ser juntos. Sobre-humano. Tem o prefixo sobre, que é algo acima, e a palavra humano, derivação prefixal. Entardecer, derivação parasintética. Por quê? Prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Não posso tirar nenhum dos dois, senão a palavra morre. Desfazer, verbo fazer, o des antes, derivação prefixal. Livraria, livro, mais o sufixo aria, que cria o quê? Estabelecimentos onde se faz algo. Então, livraria é derivação sufixal. Sobrenome, a mesma coisa. Prefixo sobre e o nome, derivação prefixal. Contra-ataque, derivação prefixal também, e o prefixo contra traz sentido de oposição, de guerra. Tranquilo? Agora, a questão 6. Ó. Classifique as palavras de acordo com o processo de derivação. Eu tenho uma palavra, eu ponho ou sufixo ou prefixo, ou composição, que eu junto palavras para criar uma nova, uma terceira nova. Passatempo, verbo passar, mais o substantivo tempo, criei um substantivo novo. Passatempo é composição. Chuvisco, chuva, mais o sufixo isco, derivação. Audiovisual, tem o quê? O áudio, visão e o áudio. Aí eu tenho os dois processos juntos. Tenho áudio, visão, composição, eu pego duas palavras que existem, e o sufixo al, que ele cria o quê? Adjetivo, né? Ou substantivo coletivo. Então, eu tenho composição e derivação. Paraquedas. O substantivo, quer dizer, o verbo parar, mais o substantivo queda, paraquedas, né? Composição. Antebraço. O ante, com E, ele tem sentido de antes, de anterioridade. Antebraço é aquele que vem antes do braço. O prefixo e um substantivo, derivação. Tranquilo? Ó. Das palavras classificadas como composição, que foram quais? Audiovisual e paraquedas e passatempo, quais que são justaposição e aglutinação? Justaposição é o quê? Quando eu pego duas palavras e eu junto, e nenhuma delas perde som. Perde som, perde partes, nada. E, por exemplo, guarda-roupa, passatempo, paraquedas, áudio, visual, são composições por justaposição. Agora, a aglutinação, por exemplo, eu tenho ó, vinagre. Vinagre é uma palavra que juntou duas, só que uma delas saiu perdendo. Ó, vinho mais acre, que é amargo, virou vinagre. Né? A palavra embora, que é uma conjunção. Em boa hora. Juntou, virou embora. Então, é aglutinação. A 7. Considere as seguintes características. Ó, sobre a reportagem. Texto expressionista de subjetividade exacerbada? Não. Subjetividade é o quê? Aquele texto que fala do eu. E exacerbada, aquele texto romântico. Não é característica da reportagem. Predominância da forma narrativa e humanizada do relato. Sim. A reportagem fala o quê? Pega um fato e o aprofunda de uma forma bastante humana, que se aproxime das pessoas. É um texto longo, sim, mas é um texto que pega um fato e ele humaniza, ele narra princípio, meio, fim de alguma coisa. Texto de natureza impressionista e objetiva dos fatos narrados. Então, o que a gente tem ali? Impressionista é o quê? Que o autor ele vai fazer uma certa percepção dele das coisas. Como que o jornalista faz isso? Ele vai pegar as fontes que ele julgar melhor para explicar alguma coisa. Não chega a ser um texto literário, mas tem um pouco de participação do eu. Né? Impressionista, mas objetivo. Por quê? Eu vou entrevistar especialistas em uma determinada área. Predominância da forma descritiva e desumanização. Não, desumanização não. Texto literário e autosubjetividade. Não. Então, qual é a correta? 2 e 3.
né? Nesse gabarito, a letra A. Acerca da poesia marginal dos anos 70, é incorreto afirmar, retomando, o que é o conceito de poesia marginal? Aquilo que está à margem, aquilo que está fora do circuito oficial de produção literária. Qual é o circuito oficial de produção literária? Gráficas importantes, editoras, aquele texto que ele não sofre nenhum tipo de censura, né? Aquele texto que fala aquelas coisas que podem ser ditas aos quatro ventos de forma livre, desimpedida. Só que quando nós temos algum período em que acontece um governo ditatorial, militar, o que acontece com a arte? Aquela arte que vai criticar, aquela arte que vai ser moderna demais, ela tende a ser o quê? Marginalizada, ou seja, colocada à margem e, muitas vezes, perseguida. Então, isso que é a poesia marginal dos anos 70 no Brasil, em que os autores eles fazem a sua distribuição dos seus textos de forma artesanal, por meio de cópia, de mimeógrafo, que é aquele aparelho antigo de cópias, né, xerox, são coisas assim fora do circuito oficial das grandes gráficas, fora. Por quê? Porque senão seriam censuradas. Foi considerada marginal, dentre outros motivos, pela forma como os textos eram distribuídos, ou seja, à margem da política editorial vigente. Tá certo, mas eu quero o incorreto. Ana Cristina César, Chacal, Antônio Carlos Brito, Paulo Leminski são os seus representantes, com certeza. Eles meio que são o cânone da literatura marginal do Brasil. O que é cânone? Aquele conjunto de autores fundamentais. Ela se desenvolveu em pleno regime militar, porém não ousou contestar. Não, contestou. Então essa também essa é incorreta. Essa aqui é o gabarito. Só é por causa dessa parte aqui, ó, porque ela se desenvolveu em pleno regime militar e ela contestou. Nasceu do interesse de jovens escritores pela poesia justamente após o AI-5. Lembra que eu falei, não, o que era o AI-5? Foi um decreto, foi um ato institucional em que os militares suspenderam todos os direitos civis, ou seja, alguém poderia ser preso simplesmente por ser suspeito, ser torturado e até morto sem um julgamento adequado. Então, após isso aí, os artistas eles passaram a escrever textos que foram distribuídos marginalmente, ou seja, fora do circuito padrão. Alguns textos eram mimeografados, outros xerocopiados ou impressos em antigas tipografias suburbanas. Sim. Então, a que é incorreta é a C. Ali, ó, um poema dessa época. Só que é um poema que meio que foge um pouco daquela temática mais política de crítica à ditadura militar. Acreditei que se amasse de novo, esqueceria outros. Pelo menos 3 ou 4 rostos que amei. Num delírio de arquivística, organizei a memória em alfabetos, como quem conta carneiros e amansa. No entanto, flanco aberto não esqueço, e amo em ti os outros rostos. O poema de Ana Cristina César foge, momentaneamente, ao pressuposto inicial da poesia marginal, que é o quê? Crítica à ditadura. Porém, há um indício de que uma outra pauta reivindicatória se estabelece para a autora. Qual seria? Assinale V ou F. O arquivista é uma alegoria metafórica para alguém extremamente meticuloso no tratamento das emoções. Sim. O que é o arquivista? Aquela pessoa que organiza tudo em arquivo. Então, ela tentou fazer o quê? Pegar todos os amores que ela teve e colocar em pastas no passado. A mulher rompe com a monogamia impetrada pela sociedade tradicional? Sim, porque uma mulher falar que ela teve N amores, nessa época ainda, era algo assim, digamos, meu Deus, censurado, era algo que não condiz com a boa mulher, a tradicional mulher. Então, vê. Ana Cristina César não se encontra no cânone da poesia mundial? Encontra, falso. O amor é visto idilicamente. Não. O que é algo idílico? Algo perfeito, algo sem sofrimento, algo idealizado. Falso. O ato de contar carneiros estabelece o sono como para a saída dos problemas cotidianos? Não fala isso no texto. Ela meio que só compara, mas ela não faz. Então é F também.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, Percy Jackson e o Diário de Anne Frank pertencem ao seguinte gênero literário. Qual? Épico narrativo. Por quê? Tem aquela estrutura da narrativa. Personagem, enredo, narrador, tempo, espaço. Espaço é o cenário, tá, gente? Agora, de gramática, na 11. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Na frase acima, os verbos destacados são quem repete, algo, transitivo, direto. Quando tem o algo depois do verbo, é transitivo direto. Pensei. Quem pensa, pensa em algo. É transitivo? Sim, mas é transitivo indireto, porque tem a preposição em. Preposições, lembram? De, com, para, em, sobre, sob. Né? Então, é transitivo direto e transitivo indireto. Passou. Quem passa, simplesmente passa. Então, é verbo intransitivo. Então, a alternativa do gabarito é a C. Questão 12. A série em que todas as palavras têm o mesmo radical. Radical o quê? Aquela palavra que é a menor possível e que ela cria o quê? Uma série de famílias de palavras que são os cognatos, que nem assim, ó. Cantar, cantor, canção, né? Cantoria. Temos o quê? Palavras que compartilham o mesmo radical. Can, ou cant. Todas essas palavras que têm cant têm alguma relação com a ação de cantar, que é a palavra primitiva. Então, esse verbo gera uma série de família de palavras em que elas mantêm o quê? Aquele significado comum presente. Então, isso que a gente tem que ver. Ó. Doméstico, domicílio, domesticar. Temos aqui o mesmo radical, que é dom, dom. Tem uma palavra latina que é dominus, que é senhor, que é dono. Né? Então, doméstico, aquilo que é da casa do Senhor. Domicílio, aquilo que é da casa. Domesticar, que é transformar alguém em algo da casa. Então, a palavra que mantém o mesmo radical é a alternativa A. Agora, senil é velho. Semelhante tem sentido completamente diferente. Agora, senhor e senil tem o quê? O mesmo radical latino, que é senior, que é aquele que é o mais velho. Né? Só a palavra semelhante que foge disso aí. Ó, sobrecasaco, sobressaltar, sobressalente. A única coisa que é comum aí não é o radical, é o prefixo sobre. Sobrecasaco tem a palavra casaco e tem o sobre. Saltar vem o prefixo sobre e, né, salente tem o prefixo sobre acima dele. Então, não é essa também. Ó. Idoso, idôneo, ídolo. São palavras completamente diferentes. Popular, pluvioso, público também. São três palavras completamente diferentes. Então, mesmo radical vai o quê? Vai estabelecer uma relação de sentido entre as palavras. Ó. Doméstico, domicílio e domesticar tem o quê? Tem um sentido comum. Então, elas compartilham o mesmo radical. E a mesma forma, né, no comecinho, viram? A palavra anoitecer é formado pelo seguinte processo. Tem a palavra primitiva, a palavra menor que eu encontro ali, ó, noite. E eu coloco um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo para criar um verbo. Anoitecer é a derivação parasintética, letra D. Qual a única alternativa abaixo que tem apenas palavras formadas por composição, por justaposição, ou seja, palavras em que não há alteração de nenhuma das palavras envolvidas. Ó. Café com leite, guarda-chuva, pontapé. Essa. Nenhuma das palavras que formam essas se alterou. Ponta, verbo, é o ponta, substantivo, e outro substantivo pé. Continuam da mesma forma. Mal me quer, fidalgo, pernalta. Mal me quer é justaposição, mas fidalgo. O que é fidalgo? Fidalgo é o quê? Alguém tem um título de nobreza. Mas essa palavra fidalgo veio da redução de uma série de palavras que se fundiram. Filho de algo, virou fidalgo. Pernalta, perna alta. Um dos as foi comido. Então,
tanto fidalgo quanto pernalta é aglutinação. Vinagre, como eu falei, vinho mais água. Água ardente, um assumir. Planalto, plano alto. O sumiu. Então, essas três aqui são aglutinação. Escolarização, vem de escola e mais o sufixo são. Então, a gente não tem composição aqui. Desigualdade também. Vem de igual, eu ponho o prefixo des e o sufixo dade. E bênção, vem o a e vem o sufixo ar, que é formador de verbo. Girassol, palavra que é formada por justaposição. Gira mais sol. Vai e vem, também, dois verbos que se juntaram. Parece justaposição, menos pela última. Embora, em boa hora. Houve perda de fonema, perda de letra. No trecho, eu dormi e tive um sonho maravilhoso. Sonhei que era um anjo. Meu vestido era amplo, mangas longas cor-de-rosa. Esse livro, Quarto de Despejo, faz o quê? Ele é um dos símbolos da literatura periférica. Ao contrário da literatura marginal, a literatura periférica, ela é o quê? Ela é a voz da periferia. Aquela parte de grandes grupos sociais em que eles querem o quê? Querem a atenção para os problemas deles. A literatura periférica, principalmente, ela vai falar da literatura negra e também da literatura indígena. Nesse caso aí, esse livro fez muito sucesso na época, por quê? Porque uma das linhas logo abaixo do título, Quarto de Despejo, era o quê? Diário de uma favelada. Então, Carolina Maria de Jesus escrevia da forma que ela sabia. Vocês veem alguns errinhos, ó, pela norma padrão, ó. Dormir, não é dormir. Ó, meu vestido é vestido. Vocês estão vendo? Que alguma coisa ela escreve da mesma forma que ela fala. A modalidade oral, presente nas mídias atuais e presença de imagens metafóricas. A modalidade oral, sim, mas não tem nada de metáfora. Ele é um livro bastante cru. A língua portuguesa é um sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística. Admite. Nós temos variações de N formas, de classe social, de época, de lugar. Ó, a autora forçosamente adapta seu discurso de acordo com a comunidade que busca retratar. Ela não adapta, ela vive lá. A compreensão do uso das variedades linguísticas sobre a forma de falar reproduzida na escrita. Sim, mostra o quê? Mostra o retrato de como uma favelada falava na década de 50 na capital paulista. A forma arcaica dos não é uma forma moderna para aquela época. Arcaico é antigo. Indique as alternativas que apresentam a figura de linguagem personificação, também chamada de prosopopeia. O que é prosopopeia? Quando eu atribuo uma característica humana a um ser irracional ou a um ser inanimado, sem vida. Por exemplo, se eu falar que as pedras são tolas, a tolice é uma característica nossa. Só que eu estou dando essa característica nossa para um ser que não tem vida. Isso é prosopopeia ou personificação. Os cubos de gelo subiam à superfície do refrigerante. Acontece. Não é nada de figura de linguagem. As folhas ficaram amarelas com o outono. Também. Aquele estilo de escrita padrão, denotação. Pedras rolaram morro abaixo. Denotação também. Os computadores desligaram sem aviso. Denotação, linguagem padrão. Confetes festejavam a aprovação do vizinho no vestibular. Será que eram os confetes ou as pessoas que estavam tirando? Os confetes, eles passam a ter o quê? Uma atitude humana. Então, é a letra E. 7. As aparências revelam. Afirma uma firma que o Brasil confirma. Vamos substituir o café pelo aço. Vai ser duríssimo descondicionar o paladar. Não há na violência, que a linguagem imita, algo da violência propriamente dita, de um poeta da geração marginal dos anos 70, o Cacaso. Com base nesse poema, vamos ver quais são as proposições corretas sobre a poesia marginal.
Entre as temáticas das quais se ocupou a poesia marginal da década de 70, havia espaço para painéis sociais, para a memória afetiva, e a pesquisa poética para o registro literário da intimidade. Não. Sem grandes exageros. A única regra era atender aos princípios da norma padrão. Não. Muitas vezes se fugia daquela norma padrão culta para que o poema assumisse o quê? Uma característica mais intensa. Os versos, vai ser duríssimo descondicionar o paladar. O que é descondicionar? É desacostumar. O que é condicionar? Fazer com que alguém siga uma condição, um hábito. Então, descondicionar é desabituar. Podem ser entendidos metaforicamente como uma referência a sacrifícios impostos à população, obrigada a acomodar-se a uma nova ordem. Sim, é um sacrifício. Ó. O café vai ser substituído pelo aço. A frase, vamos substituir o café pelo aço, pode ser interpretada como uma referência à abertura do país para exportação de minérios, defendida por empresários e pelo governo na época da ditadura. Sim. Lembra do garimpo da Serra Pelada, de Minas Gerais, coisa assim? Então, o aço no Brasil estava sendo exportado de monte. No primeiro e segundo verso, no jogo de palavras, afirma, firma e confirma. Repete-se o segmento firma. Isso pode ser interpretado como uma referência à influência das grandes empresas. Sim, na ditadura eram as grandes empresas que faziam o quê? Que elas ditavam onde é que o governo tinha que investir dinheiro. Na estrofe final, observa-se como Cacaso procura desvincular a linguagem das práticas sociais. Muito pelo contrário, ela é extremamente vinculada à prática social. Então, quem é correto? Eu pulei uma aqui, né? Nos poemas reunidos, os autores enfocam a denúncia e a crítica social de uma maneira sisuda. Final bateu. Sisuda é o que? Algo sério. Não, eles são bem humorados. Então é certo, a 2, a 4 e a 5. 2, 4, 5. C. São consideradas características da literatura periférica. Diversidade de vozes? Sim, nós temos negros, índios, gays, né, mulheres que falam o quê? Na periferia da sociedade. Valorização da oralidade e temáticas ligadas à realidade da periferia. Essa aí, gabarito é essa. As outras, elenca temáticas subjetivas, não. De caráter memorialista, não. Abordagem em temas históricos, não. Fantasiosas, não. Linguagem formal, não. É a A. E indique a alternativa cuja palavra é formada pelo processo de derivação parasintética. Temos o que ali? Ó? Magro, eu crio um verbo. A parassíntese quase sempre cria verbos. Magro, emagrecer. O e o ser ao mesmo tempo para criar uma palavra derivada. Temos aí a parassíntese. Questão 20. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia, sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia. Lá vem o poeta, com sua coroa de louro, agrião, pimentão, boldo. O poeta é a pimenta do planeta, malagueta, aquela pimenta mais ardida. O Alice Salomão é também um dos destaques da poesia marginal da década de 70. Então, as alternativas, então é mais de uma, sobre o texto. Ó. A poesia passa a ser encarada como um artefato esmerado, ou seja, muito bem trabalhado. Dedicado a um grupo seleto? Não. A poesia marginal era para encontrar o máximo de pessoas que ela pudesse, embora fosse o quê? Fosse censurada. Então, não é essa. O vocabulário remete a um ambiente hostil, que representa a década de 1970 no Brasil. Sim, ó, sequestraram, violentaram, bagunça. Essa aí é B também. A escolha lexical atribuída a uma coroa nos versos 10 e 11 contempla elementos distintos e caros à poesia clássica. Ela pega um pouco do clássico, né, e ela subverte, ou seja, ela tira sarro, ela meio que dessacraliza. O que é dessacralizar algo? Quando eu tiro uma coisa que era sagrada e eu a coloco no dia a dia. Isso também é uma das características das
poesias modernas e também contemporâneas. Ó. Coroa de Louro. Lembra lá do texto do Édipo? Que a coroa de louro era só para quem era vencedor? Então, ela passa a ser o quê? Passa a ser vista como algo normal. Então, a B, C. O Ali Salomão faz parte do cânone da poesia mimeógrafa? Sim. O poeta estabelece um uso mais social da poesia, que deixou ambientes requintados e adentrou em questões de urgência cotidiana. Sim. A única que não está certa é a A. O resto a gente assinala tudo. Tranquilo? Então, a prova é basicamente isto e espero que vocês tenham gostado. Beijos.